paz, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra aqui bem breve, mas bem específica. Vocês já ouviram alguém falar dizendo assim, nós não temos que lutar contra carne nem sangue. Isso quer dizer que nós não temos que lutar contra pessoas, nós temos que lutar contra a força do mal. Então a gente tem que se revestir da palavra de Deus. E aqui em Efésios capítulo 6, e o versículo 10 em diante, fala das armaduras de Deus. E diz assim, cadê meu Deus? Efésios 6. Pronto, aqui. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. Devemos se revestir do poder de Deus, não da nossa força, de nós mesmos. Nós não podemos nada, mas o poder de Deus entrando em ação através da nossa vida, nós enfrentamos sim as forças do mal. Diz assim no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós não temos que lutar contra as pessoas. Quando alguém se levanta contra nós, essa pessoa está sendo usada pelo próprio diabo. Então a gente tem que estar atento, ter discernimento. O que é que essa pessoa está vivendo? Essa pessoa abriu uma porta, talvez um coração cheio de ódio e rancor, e está querendo descontar em nós. E talvez não está com tanta raiva de nós, mas ela já está com raiva porque ela guardou ódio no seu coração. Aí ela se levanta contra nós. E a gente muitas vezes tem que ter misericórdia, tem que entender o que ela está passando para nós também poder ajudar com uma palavra, com um conselho, com uma oração e até com um perdão. E diz assim, portanto, aqui, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os príncipes, os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Eu já tinha lido essa parte aqui. Aí aqui no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, revestida a couraça da justiça. Quem tem Deus anda em justiça, pratica a justiça, né? Diz aqui no 15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade? Tudo é possível àquele que crê. Servimos a Deus pela fé. Amém? Aqui diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos que lutar com a espada, que é a palavra da verdade. Quando nós temos essa verdade dentro de nós, nós não nos enganamos. O inimigo não vai nos derrubar, não vai nos enganar, porque a gente pratica, conhece e pratica a verdade, que é a verdade da palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar aqui. O apóstolo Paulo pedindo, ore também por mim. Ele estava preso e escreveu essa carta. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, e Deus nos escolheu também para pregar a verdade da palavra de Deus. E a gente deve sim se encher do Espírito Santo. A gente deve sim ter o escudo da fé, quando nós sabemos em quem nós cremos, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos. E o inimigo não vai nos enganar. Nós não vamos se enganar com doutrinas falsas. Nós vamos querer viver a verdade da palavra de Deus.
como nós temos visto pessoas vivendo no engano, porque acreditam em doutrinas de demônio, como o apóstolo Paulo falou, né, que muitos iam apostatar da fé, dando ouvido a espírito de demônio. Hoje, as pessoas estão vivendo no erro, praticando o erro, não largam o pecado e querem estar aqui nas plataformas pregando a palavra de Deus e praticando o erro. E vive como se fosse crente. Dizem que são evangélicos, mas não tem coragem de largar o pecado. Então a gente tem que analisar o que é que a Bíblia diz. E eu não vou passar a mão de pessoas que estão fazendo as coisas erradas. Eu não vou ter a mentira como uma verdade. A gente tem que ensinar o que está aqui, que doa ou não. A Bíblia diz: aquele que roubava não roube mais. Aquele que mentia não minta mais. E a gente sabe muito bem que tem coisas que é errada e algumas pessoas que dizem que servem a Deus continuam praticando. Mas o inimigo cauteriza a mente dessas pessoas para elas acharem que aquilo que elas estão fazendo não é errado, porque Deus, ele quer o coração. Mas não é bem assim. Deus, ele quer que nós deixemos o pecado. Deus, ele quer que a gente ande na verdade. O que é a verdade é o que está escrito na palavra. Que Deus, ele olhe para nós com misericórdia. Que Deus perdoe nossos pecados. Que Deus, ele faça nós enxergar, nós discernir, nós entender que nós estamos fazendo algo errado sim. Temos que mudar algo que é contra a palavra de Deus. A gente não pode dizer que isso aqui não tem nada a ver, que isso não é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, é porque é pecado sim. A gente sabe o que a palavra ensina para nós, né? Então a gente não pode viver uma mentira. A gente tem que viver a verdade. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece nossos desejos, nossos sonhos. Assim como Ele conhece as nossas angústias também. Deus, Ele nos conhece sim. E as pessoas às vezes não querem deixar o pecado porque tiveram a mente cauterizada pelo diabo. O diabo faz ela pensar que ela está certa porque ela tem um coração bom, porque ela não fuma, ela não bebe, ela não tem intrigado, ela não faz não sei o que, não faz não sei o que, mas faz outras coisas que é contra a lei de Deus. Não sei porque eu estou falando isso, mas, meu Deus do céu, eu não consigo, sabe, olhar para uma coisa que eu sei que aquilo ali a Bíblia ensina de outra forma, e eu dizer que aquilo ali não tem nada não é assim mesmo, não, isso não tem nada a ver, não, eu não posso ensinar desse jeito. Eu tenho que ensinar o que tem aqui na palavra. Quando alguém vem me dizer: pastora, eu não sou casada, eu sou só junta, é pecado? Eu digo: é pecado sim, porque a Bíblia diz, né, que o sexo, ele é para o casamento. Não, pastora, mas eu sou solteira, e ele é solteiro também. Eu ia pecar se eu tivesse com um e outro, mas eu só estou com um. É pecado se vocês são casados? Não são. Então estão pecando, precisa sim casar. E eu nunca, jamais vou dizer que isso é certo, que isso não tem nada a ver. Não digo isso, porque não é bem assim. E tem muitos pastores que ensinam isso, e eu jamais vou ensinar uma coisa que eu sei que Deus não aprova. Parece duro, né? Mas é isso que a Bíblia diz, né? E os fornicadores não entrarão no reino de Deus. E você pode dizer: pastor, mas a senhora não peca também? Posso até pecar, mas eu não vivo na prática do pecado. Peco porque eu tenho falha e sou pecadora. Mas eu jamais, eu vou saber que isso aqui a Bíblia diz que é pecado, eu vou querer fazer, né? Não, e eu não vou ensinar que aquilo ali que é errado, que é contra a lei de Deus. Eu não vou dizer para aquela pessoa que aquilo ali está certo. Não, tenho que ensinar a verdade, nem que doa. Mas eu tenho que ensinar o que está aqui, senão eu vou prestar conta com Deus de não ensinar a verdade à pessoa. Parece dura essa palavra, mas não é dura. Essa palavra, ela é para nós. Amém? Então reflita no que eu falei. Deus os abençoe em nome de Jesus. Parece duro, mas não é. Essa é a palavra de Deus, a palavra da verdade.